Salve pessoal, meu nome é Tiffany, tenho 27 anos, sou estudante do terceiro ano de Pedagogia na PUC Campinas e atualmente atuo na educação não formal como educadora social em uma OSC. Bom, a minha história com a universidade começou em 2009, quando eu ingressei no curso de Economia, também pela PUC Campinas. E eu não me formei em economia, eu fiquei de 2009 até 2015 no curso, até o primeiro semestre de 2015 no curso, sendo que o curso tem 4 anos de duração, por conta de várias frustrações que eu tive ao longo desses anos, né? Me frustrei tanto com o curso e tanto com o mercado de trabalho, né? As oportunidades que eu não tive. Eu escolhi economia porque aos 17 anos eu trabalhava como jovem aprendiz no Banco Bradesco. Eu fui aluna da Fundação Bradesco e aí eles, né, tinham um programa e tal de escolherem alguns alunos para trabalhar. E aí eu fui uma dessas alunas escolhidas. E aí trabalhei como aprendiz dos meus quase 15 aos meus 17. E aí eles diziam que iam me efetivar e eu achava uma oportunidade massa, assim. E eu falei, não. Quando eu sair do ensino médio, eu vou fazer um curso que tenha relação com o banco, ou administração, ou economia. Meu professor de matemática era economista, e aí eu troquei uma ideia com ele, curti, né, o que ele me falou sobre o curso, e resolvi fazer economia, prestar vestibular para economia na PUC. Passei, eu entrei como pagante, mas não tinha como pagar. Eu só paguei a matrícula porque eu tinha uma grana que eu tinha guardado. E aí logo depois saiu o ProUni e tal, consegui o ProUni. Então fui bolsista durante esses 6 anos na economia. O emprego no Bradesco não rolou. Eu também não consegui emprego em outros bancos. E aí essa foi a primeira frustração, assim. Depois fui buscar estágios, né, na área, mas diferentes dos meus colegas, que eram brancos, porque na minha sala de economia éramos eu e mais uma colega negra. E essa colega, ela tinha uma estrutura familiar, a estrutura familiar, né, a estrutura financeira familiar dessa colega era muito melhor do que a minha. Então, muito diferente da minha. Então, ela teve outras oportunidades, foi morar fora e tal. E aí eu notei que, né, pra mim era muito diferente. Meus colegas hoje são super bem empregados. Na época eles conseguiam estágios muito bons. E eu não, sempre estágios que pagavam muito mal. E não só pela questão da grana mesmo, eram lugares muito ruins. Eu também passei por uma situação de assédio por parte de um professor na economia. E isso me fez perder um semestre. Eu adoeci e não queria continuar no curso, que inclusive minha família, ela sempre me dizia, quando eu dizia que ia desistir, dizia pra eu não desistir porque era uma oportunidade única, que eu tinha conseguido bolsa, eu era bolsista integral, e aí eu ia estar jogando tudo, né, ia estar colocando tudo a perder, né, mas depois de um bom tempo eu avaliei e resolvi sair, e queria trabalhar com educação, né, eu já estava na militância, enfim, eu achava que a educação era o que eu tinha que fazer, e aí queria sociais ou história, mas fui aconselhada ou não, optar por esses cursos, e aí acabei optando pela pedagogia e acabei me apaixonando. E muito diferente da economia, na pedagogia eu encontrei mulheres como eu, mulheres negras, mulheres que são bolsistas, que trabalham, que estudam, algumas mulheres têm filhos, são casadas, então tem uma tripla aí jornada, né, ao longo dos dias. E me encontrei no curso de pedagogia. Trabalho aí nessa OSC, né, há quase 2 anos. Enfim, estou muito feliz com o curso, porém tem críticas, temos aí algumas críticas a fazer. A pedagogia ela deixa, infelizmente, a desejar
principalmente no sentido das questões raciais, assim. Isso não é tratado assim, é tratado ao longo do curso. Em algumas disciplinas a gente acaba trazendo a discussão à tona, mas formalmente há uma disciplina. O curso tem duração de 4 anos. Tem uma disciplina que eu ainda não tive, essa disciplina provavelmente vai ficar pro final. Mas eu consultei o currículo novo, atualizado, o pessoal vai ter no 3º semestre. Essa disciplina se chama Educação em Direitos Humanos e Identidade Cultural. Ela contextualiza e articula temas, problemas e abordagens relativas às questões dos direitos humanos, da sustentabilidade socioambiental, relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. Ou seja, né, um curso aí de 4 anos, os estudantes só vão ter esse contato mais aprofundado, que ainda assim eu já não acho que vai ser tão profundo assim, só em um semestre. E essa disciplina é oferecida no 3º semestre pro pessoal que entrou depois de mim, tá pegando esse currículo novo. Então, assim, né? E é importante lembrar que tem muita gente que já está em atuação desde o 1º ano. Eu mesma, o pessoal da minha sala, a gente começou já a atuar no 1º ano de faculdade, de curso, né? Será que essa disciplina, se ela fosse oferecida já logo no 1º semestre, será que não agregaria um valor para as nossas atuações, tanto em estágio obrigatório quanto nos estágios ou trabalhos que a gente executa? Eu acho que sim. Até porque também ninguém... Bom, é que eu já estava na universidade, né? Mas quando eu cheguei em 2009, eu cheguei carregando valores que eu carreguei minha vida inteira, né? Eu era da igreja, então tinha algumas coisas que eu fui me despindo ao longo dos anos. Então a gente sabe que a pessoa chega meio crua, né? 18, 17 anos... não tá despido, não tá totalmente livre de preconceitos e de ideias erradas. Então, de repente, se esse tipo de disciplina é oferecida logo de cara, a gente pode evitar algumas situações. Eu também tive alguns problemas com professores da pedagogia, que inclusive tiveram a audácia de me dizer que eu deveria escolher entre trabalhar e estudar. E surpresa, não tenho como escolher entre trabalhar e estudar, eu tenho que fazer as duas coisas. Preciso trabalhar para viver, preciso trabalhar para, inclusive, frequentar a universidade. Olha só que legal. E se eu pudesse, obviamente, eu escolheria só estudar e fazer os estágios obrigatórios, que inclusive eu ainda não consegui fazer por ter uma jornada de trabalho de 9 horas diárias durante 5 dias na semana. Então, assim, não dá. A universidade não é um ambiente que foi preparado para nós negros estarmos, né? A todo momento ela tenta nos lembrar disso. A gente sempre é subjugado pelas pessoas e elas tentam fazer coisas com que a gente acabe desistindo e se perdendo durante o caminho. Eu adoeci durante esses quase 10 anos de PUC, mas eu persisto porque eu sei da importância que esse diploma tem para mim e para minha família. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a concluir a graduação. Eu sei o quanto minha mãe e os meus avós, eles batalharam desde sempre, desde o começo, lá em 2009, para que eu estivesse na universidade. Eu sei que eu devo isso a eles e é por isso que eu resisto todos os dias.